cuidado impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecer?
10. É uma passagem bastante conhecida da Bíblia e que eu provei na pele que não é fácil esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amados, entender a vontade de Deus nas nossas vidas não é fácil. Eu digo isso porque eu repetia com frequência essa oração. Eu dizia: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas a partir do momento que a vontade de Deus não foi a minha vontade, eu questionei a Deus. A partir do momento que a minha vontade não foi aquela que eu projetei, não foi aquela que eu imaginei, eu murmurei. Eu ficava me questionando por quê. Eu me converti no ano de 2005. Eu congregava na igreja de Lima Campos. Aos 16 anos eu conheci o Cirilo, que era meu esposo. Nós casamos em 2013. Casei aos 18 anos. E Deus me abençoou com um casamento muito feliz. Eu tinha um esposo maravilhoso, um servo esforçado, um bom filho, um amigo excelente. Nós estávamos num momento da nossa vida onde tudo estava dando certo. Ele tinha passado um concurso público, eu tinha mudado de emprego, estava num emprego melhor. Tinha acabado de comprar um terreno e íamos construir a nossa casa. Então estávamos vivendo um momento maravilhoso na nossa vida. Quando na noite do dia 24 de janeiro de 2016, nós morávamos no Icó, mas nós congregávamos no Lima Campos, porque a igreja era pequena e precisava de ajuda. E mesmo depois que eu casei, eu continuei congregando na igreja de Lima Campos. E nessa noite, Deus resolveu me mostrar que mesmo quando não entendeu a vontade dele, mesmo quando nós vemos os nossos sonhos, quando nós vemos tudo que nós projetamos desmoronar diante dos nossos olhos em questões de segundo, a vontade de Deus, ela continua boa, perfeita e agradável. E nós estávamos indo para o culto e um motorista embriagado foi fazer uma ultrapassagem proibida. Ele vinha com os faróis apagados. Quando meu esposo viu, já não dava para fazer nada. Nós colidimos frontalmente. Foi naquele instante, amados, que eu vi todos os meus sonhos ruírem. Eu não podia fazer simplesmente nada. E eu pensei: por que a mim, Senhor? Porque nós temos tantos. Às vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, a gente questiona a Deus por que os infiéis, por que os ímpios não passam por problemas, eles sempre prosperam e a gente não. Mas ali eu percebi que mesmo nas situações mais difíceis, quando nós temos Deus nas nossas vidas, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos questionar, nós não precisamos entender, nós só precisamos aceitar. E a providência de Deus se manifestou na minha vida a partir do momento daquela queda. Porque eu não morri por um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Naquele momento daquela queda, eu pensei que fosse morrer. Eu orei, entreguei minha vida a Deus, mas eu vi que eu não morria. E quando eu vi a minha perna, eu pensei: se eu sobreviver, eu perco ela. Porque não tem coisa mais feia, não tem cena mais feia do que quando eu lembro do estado que eu estava. Mas mesmo ali Deus já estava me guardando e Deus já estava mostrando a sua providência na minha vida. Eu tive 3 fraturas expostas, 2 na tíbia, uma no fêmur. Eu tive uma luxação na bacia, disjunção de sífilis púbica, uma laceração pubiana. Eu passei, amados, até o momento por 8 cirurgias. Vou passar por mais 2. E naquele hospital eu passei os momentos mais difíceis na minha vida. Quando eu cheguei no hospital, meu pai estava desesperado, eu tinha perdido muito sangue.
Porque você vê que eu não tenho motivos para reclamar. Porque aquele hospital é um lugar de reflexão. Porque quando nós pensamos que nossa situação está feia, você encontra coisas piores ali dentro. E foi o que eu vi. E quando eu vi o corredor, o local de gente, eu disse, eu vou morrer nesse corredor, porque eu não vou ser atendida. Mas ali Deus enviou um anjo que me levou às pressas para a sala de cirurgia. Amados, ele só fez, a única coisa que o médico fez ao olhar para mim, ele examinou o olho e disse, tira ela para a sala de cirurgia, porque ela está morrendo. Imagine o desespero de um pai ao ouvir um médico dizer isso. Mas ainda assim, meu pai desesperado, eu sabia que eu estava entrando no hospital, eu não sabia se eu saía viva de lá. Mas aí eu fiz a primeira cirurgia. Eu com 22 anos de idade, eu não sei muita coisa da vida. Mas se tem uma coisa que eu posso assegurar para vocês que eu entendo, é de dor. Porque todas as dores que vocês imaginarem, eu já passei. Eu não estou falando só de dor física. Eu estou falando de dor na alma. Eu estou falando de um tipo de dor que não tem morfina que resolva. Eu estou falando de um tipo de dor que não tem palavra que conforte. A dor do luto. Mas até o momento, nas primeiras cirurgias que eu fiz, e eu perguntava se eu ia perder minha perna, uns médicos diziam que não, diziam que eu só ia passar por algumas cirurgias. Acabou então. Só que meu esposo, ele não resistiu. Ele morreu no outro dia. E eu não sabia. E eu perguntava às pessoas como era que ele estava, e as pessoas só me diziam, olha, ele está sedado, ele está na UTI, mas ele está numa situação complicada. Mas eu não perdi a fé. Eu tinha muita certeza que eu ia sair daquele hospital com ele. E aquilo me motivava a não me entregar. Porque tinha momentos, amados, que eu pedia 1 minuto de alívio. 1 minuto de alívio das minhas dores eu não tinha. Quando dizia assim, Isadora, amanhã tem cirurgia para você, eu dizia, louvado seja Deus. Porque era o momento onde eu não ia sentir dor, porque eu ia ser anestesiada. E eu ia poder descansar. Só que aí o que eu aprendi é que mesmo quando as dores elas parecem rasgar a alma, quando você pensa que você não vai mais aguentar, quando você pensa que suas forças se esgotaram, aí o nosso Deus parece que nos abraça. Parece que nos toma com uma galinha, colhe seus pintinhos e diz, não desiste não. Eu estou contigo. E Deus me mostrou todos os dias, durante aqueles 2 primeiros meses que eu fiquei internada, que Ele estaria comigo. Eu cheguei aí para a UTI, quando minha perna ela começou a infeccionar muito. Ela começou a exalar um odor muito forte. Eu não entendia muito de medicina, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque eu só sentia um dedo do meu pé e minha perna estava fedendo. E eu dizia, eu vou perder minha perna, e eles diziam não. Só que eles saíam para fazer uma limpeza cirúrgica, eu saí na sexta-feira para fazer essa limpeza. Só que quando eu acordei, já tinha muitos médicos em volta, e eu sentia, eu perguntei, vou amputar minha perna? E eles não respondiam. E eu fiquei perguntando, e teve uma hora que eu gritei. Aí a moça só olhou para mim e disse, se for, é para alguma coisa, porque depois eu apaguei. Eu acordei, eu já estava na UTI. Eu passei 10 dias na UTI, e o médico chegou para mim e disse que eu ia precisar amputar minha perna. Ele disse, Isadora, você tem 2 escolhas. Ou você perde sua perna, ou você morre de uma infecção generalizada. E você não tem muito tempo de escolha, porque a infecção está subindo muito rápido. Só que, para mim, na minha cabeça, eu ainda tenho meu esposo, eu tenho a minha família. Eu vou sobreviver. E para a Cirilo isso não vai significar nada. E eu ainda assim continuava, eu tentava lutar. Fui amputada, tive uma recuperação, fiquei durante esse tempo na
ali, mesmo ali naquele momento de fraqueza, o Senhor mostrou a sua misericórdia na minha vida. E Ele me mostrou que não era daquele jeito. Mas eu ainda me sentia fraca e eu ainda pedia: Senhor, então me leva. Me leva porque eu não estou suportando não aguentar. Porque se antes eu lutava, amados, eu lutava porque eu queria estar com Ele. Eu lutava porque eu queria estar bem. E naquele momento eu não via motivos para querer continuar. Só que aí, nesse acidente, eu conheci muita gente, me aproximei de muita gente. E eu fiz amizade com uma pessoa. E essa pessoa contando, ela disse: Adora, depois que eu soltar a sua história, eu voltei para a igreja. Eu estava afastada, eu estava vivendo uma vida muito depravada. Depois que aconteceu isso na sua vida, eu comecei a repensar a minha vida. E eu voltei para a igreja. Eu disse: Pois então, agora eu entendi o propósito. Porque se eu passei por tudo isso, para que uma alma pudesse conhecer a Cristo, então valeu a pena. E hoje eu posso dizer para vocês, no fundo do meu coração, que se fosse para passar de novo, eu passaria. Porque alguém conheceu, alguém se aproximou de Cristo através da minha história. Então valeu a pena, porque vale a pena ganhar almas para Cristo. Então, a partir dali que eu soube daquela história, a minha visão mudou. Eu comecei a querer tirar proveito das situações difíceis e querer ver a vida com outros olhos. Que mesmo quando nós estamos pensando que tudo está difícil, que mesmo quando nós pensamos que tudo está perdido, o nosso Deus, Ele manifesta a sua providência nas nossas vidas. E às vezes, irmãos, nós não percebemos, porque o nosso Deus, Ele cuida de cada detalhe. Ele é detalhista, Ele mostra o cuidado em coisas que podem parecer insignificantes, mas você vê a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus cuidando de mim quando não faltou um leito para mim naquele hospital. Eu vi a mão de Deus agir na minha vida quando muitas pessoas ficavam em uma fila esperando uma cirurgia e tudo que eu precisei, nada faltou, irmãos. Eu não precisei pedir nada, porque Deus entregou nas minhas mãos. Na UTI, para conseguir um leito na UTI, é muito difícil. E assim que eu saí da sala de cirurgia, tinha um leito para mim na UTI. E eu comecei a perceber que se eu questionasse, que se eu me lamentasse por tudo que aconteceu na minha vida, eu estaria sendo ingrata com Deus que estava cuidando de tudo. E se vocês esquecerem tudo que eu falei e puderem guardar apenas alguma coisa do meu testemunho, eu peço que vocês guardem isso que eu vou dizer agora. Deus, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando não é a nossa vontade. Lógico que não é a minha vontade perder uma perna, perder dois corpos. Mas Deus, Ele foi me ensinando a reconstruir os meus sonhos. Deus foi me ensinando a recomeçar do zero. Hoje eu estou recomeçando do zero. Eu retomei a minha vida, retomei a minha faculdade. Mas 6 meses depois que eu recebi alta, a minha placa, eu estou com uma placa com 10 pinos no fêmur. E ela infeccionou. E eu tive que voltar para o hospital. Eu passei mais 2 meses no hospital, todo foram 4 meses. E fiz mais 2 cirurgias. E mesmo assim, eu continuo louvando a Deus e engrandecendo. Eu ainda vou passar por mais 2 cirurgias, porque para mim poder usar prótese, eu vou ter que perder o joelho. Porque como foi uma amputação emergencial, eles não puderam programar direitinho e fazer uma amputação para colocar a prótese. Então eu vou ter que passar por isso de novo. E eu peço que os irmãos orem por mim. Eu peço que orem também pelo meu emocional, porque devido a ter passado 4 meses no hospital, eu criei uma certa resistência ao hospital. E só me fala que não vou mais ser internado.
fosse uma injeção de ânimo, sabe? E aquilo me enchia de fé, renovava as minhas forças. E aquela canção que eu cantava era melhor que qualquer morfina que eu tomava. E eu queria compartilhar só um trechinho dela com vocês. Se alguém aqui está passando por algum problema, porque todos nós temos nossas dores, temos nossos problemas, eu quero que você medite na letra dessa canção. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a amar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a sonhar. E enquanto eu espero minha bênção, Deus está me ensinando a adorar e ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Amém? Então, que nós possamos aprender com as nossas dificuldades. As nossas dificuldades, os nossos problemas, elas podem ajudar a vida de outra pessoa. Ela pode edificar a vida de outra pessoa. Então tenha cada obstáculo na sua vida como uma oportunidade de servir a Deus. Amém?